na necessidade de reafirmação narcísica da sua virilidade. Como uma boa história de amor, ela pode dar um bom roteiro de cinema, né? E quem deveria pensar primeiro nisso era o próprio Woody Allen. Uma mistura química que acaba em comédia. Este é o resultado da peça que chegou ao Rio com a atriz Grace Janucas. Não Quero Droga Nenhuma está em cartaz a partir de hoje no Rio. Não Quero Droga Nenhuma é uma comédia que fala sobre drogas, vícios e virtudes, abordando esses aspectos na sociedade brasileira. A atriz Grace Janucas, que escreveu o espetáculo, faz o papel de Maria de Lourdes Pereira, uma mulher que foi rainha por um dia e que agora está viciada em cocaína. Durante toda a peça, ela lembra a paranoia, o vitimismo, a compulsão, os tiques e a amoralização que se manifestam no usuário de drogas. Quem é? Quem é? TV Manchete! Na verdade, como a dependência química é uma doença, a gente tem que aprender a amar a pessoa, independente dele usar droga ou não usar droga. Não amar não adianta nada, entendeu? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Campeonato Paulista, Guarani, São Paulo. Hoje, 9h10 da noite. Assista agora, Tamanho Família. Jornal da Manchete, de segunda a sábado, 7h30 da noite. Os 570 bilhões de cruzeiros serão financiados pelo BNDES e o restante através de 10 bancos particulares. O prazo do financiamento é de 4 anos e meio, com juros de 11%, mais correção pela TR. O ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, está em São Paulo, almoçando na Câmara Americana de Comércio. Uma visita que, nesse momento, interessa mais ao governo que aos empresários. Os empresários vieram para este encontro a convite do próprio ministro Marcílio Marques Moreira. Eles afirmaram que não havia um tema específico para a reunião, mas davam como certo que ela acabaria se transformando em mais uma manifestação de apoio ao ministro. Ainda hoje, os empresários devem divulgar um documento com as conclusões da reunião. O dólar se mantém em alta. Confira agora os números do mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a 4.845 cruzeiros. O turismo vale 5.400 cruzeiros. No paralelo, o dólar está a 5.650 cruzeiros para venda no Rio e em São Paulo. O grama do ouro na Bolsa de Mercadorias e Futuros está sendo negociado a 58.400 cruzeiros. A Bolsa de Valores do Rio opera em baixa de 2,5% e a Bolsa de São Paulo registra baixa de 2,6%. O rendimento das cadernetas de poupança hoje é de 25,48%. Em São Paulo, o maior porto da América Latina parou de novo. 5.000 estivadores de Santos estão aguardando o resultado das negociações salariais que estão sendo realizadas no Rio de Janeiro. Os quase 50 navios atracados, carregados com açúcar, café, soja e diversos outros produtos, e os 20 que esperam na barra para atracar, são vigiados de longe pelos trabalhadores. 5.000 estivadores de braços cruzados, uma greve que deve durar 48 horas e um prejuízo avaliado pela Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, de 2 bilhões e 300 milhões de cruzeiros por dia. Os estivadores santistas estão exigindo um aumento que foi decretado pelo governo federal e que, segundo eles, não receberam e que deveria estar vigorando desde 1º de julho. 76,51% no salário e nas taxas de produção e ainda o retroativo a partir de 1º de julho. E como o sindicato dos armadores nacionais com que eles estão negociando diz que só sentaria para conversar caso o movimento fosse suspenso,
Os estivadores santistas decidiram, então, paralisar a greve amanhã às 7 horas da manhã, trabalhar sábado e domingo e, dependendo do resultado dessa conversa no final de semana, para completar o calendário de 48 horas de greve, cruzar os braços novamente por mais 24 horas a partir de segunda-feira, às 7 da manhã. E a greve também atinge o porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e ainda os portos do Rio de Janeiro, Paranaguá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, prometeu uma redução geral de impostos se for reeleito para um novo mandato na Casa Branca. O discurso de Bush no último dia da convenção republicana já começa a dar resultados. O presidente está avançando nas pesquisas de opinião. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Documento Verdade. Hoje, 11h10 da noite. Assista agora Tamanho Família. Fique com a gente. Neila Torraca em Gente de Expressão. Neste domingo, 10h30 da noite. Trusgali pediu hoje o aumento do efetivo da ONU na região de 6 mil para 15 mil homens. Ele prometeu também ampliar a ajuda humanitária à população civil da Bósnia, sitiada pelos sérvios. Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos indica que os doentes de AIDS que usam o remédio DDI têm mais possibilidades de resistir à doença. Atualmente, só recebem o DDI os pacientes que não suportam o tratamento com o primeiro remédio aprovado pelo governo americano contra a AIDS, o AZT. A pesquisa, com quase 1000 pacientes em diferentes estágios da doença, teve um resultado significativo. O remédio impediu o aparecimento da AIDS e retardou o avanço da doença. Policiais militares do Rio ensinam as crianças como evitar as drogas. Eles fizeram um curso com a polícia norte-americana. Foram 2 meses na Secretaria de Educação e 2 semanas com policiais de Los Angeles para que os PMs pudessem entrar em sala de aula. Essa é a primeira fase do Programa Educacional de Resistência às Drogas no Brasil, um programa que há 10 anos faz sucesso nos Estados Unidos. Aqui, as crianças terão 17 aulas com dramatizações para aprender a resistir às drogas. A experiência do programa nos Estados Unidos mostra que é mais fácil conscientizar as crianças com idades entre 9 e 11 anos, porque é nessa faixa que as crianças começam a ter as primeiras experiências com drogas. Depois de ter este programa em todas as escolas de Los Angeles, o uso de droga entre as crianças caiu para metade. Você sabe o que é droga? Sei. Uma coisa que nenhuma criança pode aceitar, porque se nós aceitarmos, podemos virar ladrão e viciar. 800 municípios de Pernambuco estão atingidos pela seca. Os números fazem parte do relatório preliminar da SUDENE, que deve ser divulgado nos próximos dias. Os técnicos que estudam a seca no sertão pernambucano já enviaram os novos dados para a Presidência da República. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas durante um comício na cidade de Teófilo Otoni, a 450 quilômetros de Belo Horizonte. Um curto-circuito provocou o rompimento de um fio de alta tensão. O fio atingiu as pessoas quando elas ouviam os candidatos. A polícia ainda não sabe o que provocou o curto, mas suspeita de uma sobrecarga de energia. A Polícia Federal ouviu hoje de manhã em Brasília o depoimento de um dos pilotos da Brasiljet, José Carlos Simões. Segundo a polícia, ele pode esclarecer alguns pontos do esquema PC. Hoje começou também a análise de 200 quilos de documentos do Banco Central sobre PC Farias. E acabou agora há pouco, ou melhor, o ministro da Justiça, Célio Borges, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro. O assunto era o possível pedido de impeachment. O ministro Célio Borges esteve com o presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro, para cobrar uma definição sobre o processo de impeachment. Vim perguntar ao presidente Ibsen Pinheiro se ele já se decidiu a respeito do rito que pretende imprimir ao propalado pedido de impeachment do presidente. E o presidente Ibsen Pinheiro me disse que ainda não tem resposta para essa pergunta. A resposta do deputado Ibsen Pinheiro foi clara.
Ainda é cedo para dizer se a votação vai ou não ser secreta e como vai tramitar o processo de impeachment. Mas ele garantiu que o governo não será surpreendido. O governo será previamente avisado da decisão que ele vier a tomar. Em resposta à solicitação do ministro da Justiça, Célio Borja, que quer urgência na tramitação do processo de impeachment, o presidente da Câmara garantiu que, se houver consenso entre governo e oposição, o pedido vai ser julgado até o final de setembro. Se meia casa fizer obstrução, o processo vai ser muito sofrido. Agora, se toda a casa convergir para a necessidade de uma deliberação pronta, o que eu acho que é um reclamo nacional também, que nós devemos superar essa crise pelo seu esgotamento, não pelo seu escamoteamento. E acabou agora há pouco a reunião do presidente Collor com os ministros políticos. A repórter Liliane Cardoso fala ao vivo do Palácio do Planalto com outras informações. A reunião teve 4 horas e meia de duração e foi dividida em 2 etapas. A primeira, sob o comando do presidente Collor, e a segunda, sob o comando do articulador político do governo, o ministro Jorge Bornhausen. E foi essa segunda etapa que acaba de terminar. O deputado José Lourenço vai contar pra gente como é que foi a reunião. A primeira foi uma reunião com o presidente, como você disse, em que o presidente orientou a reunião que deveria haver posteriormente e que aconteceu sob o comando do ministro Jorge Bornhausen e com a presença de diversos ministros da área política, quer dizer, ministros políticos. Essa reunião foi uma reunião de avaliação, estado por estado e Distrito Federal, inclusive, das posições do governo, daquilo que se poderá conquistar. E amanhã nós teremos uma outra reunião, já com uma avaliação mais concreta dos resultados e dos números, que serão avaliados agora em cada ministério e nós nas lideranças também. Qual a estratégia do governo, deputado? É mesmo investir no voto dos indecisos? A estratégia do governo é fazer uma análise primeiro, como eu disse agora, do quadro, e depois disso então nós vamos verificar quais as demais ações políticas posteriores a essa avaliação. Agora, os líderes do governo estão bastante otimistas, acham que o placar é favorável ao governo. Já dá para adiantar algum placar? Não, o placar é acima de 200 votos. E o presidente estava tranquilo, estava calmo? Como é que o presidente estava nessa reunião? Calmo, absolutamente tranquilo, sob controle total. Fez algum comentário sobre a votação de ontem do relatório da CPI? Não se falou sobre isso, não. Não se falou absolutamente nada sobre o ontem. Ontem é ontem e nós estamos tratando amanhã. Ok, muito obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. E o porta-voz da Previdência, Etevaldo Dias, ainda não confirmou se o presidente Collor fará um pronunciamento à nação. Estuda-se a possibilidade que o presidente seja substituído ou pelo ministro da Justiça, Célio Borja, ou pelo articulador político do governo, ministro Jorge Bornhausen. Liliane Cardoso, ao vivo do Palácio do Planalto, para o Edição da Tarde. O Edição da Tarde volta amanhã. Uma boa tarde, até lá. Uma boa tarde para você, até amanhã.